Flor Delis, moçada, condenada a uma pena de 50 anos e 28 dias de reclusão. Doutor, e agora? Moçada, olha só, vamos entender o caso. A vítima, o pastor Anderson do Carmo, era casado com Flor Delis há mais de 25 anos e foi encontrado morto, com mais de 30 perfurações por tiro. Foi bala no lombo, pessoal. Flor Delis condenada hoje, no dia 14 de novembro de 2022, a uma pena de 50 anos e 28 dias. Com ela foi também condenada a filha biológica a uma pena de 31 anos e 4 meses, Simone, e no mesmo julgamento, 2 filhos adotivos e a sua neta foram absolvidos. O Conselho de Sentença entendeu que eles não tinham qualquer relação com a prática delituosa. Mas olha só, anteriormente, Flávio dos Santos, filho biológico, fora condenado a uma pena de 29 anos por ter sido o autor dos disparos. Foi ele quem atirou no pastor Anderson do Carmo. Além disso, além dele, Lucas César, filho adotivo, foi condenado a uma pena de 9 anos. Pessoal, Lucas foi responsável por adquirir e comprar no mercado negro a arma do crime. Entenda, gente, as pessoas que realizam os atos executórios, aquilo que está descrito no tipo penal, ou seja, que mata alguém, que nesse caso foi Flávio, é autor do crime. O Lucas César tem uma participação, ele prestou um auxílio, seja um auxílio moral, seja um auxílio material, que nesse caso foi um auxílio material, ele comprou a arma do crime, portanto ele é partícipe do crime de homicídio qualificado. Da mesma forma que Flor Delis, Simone, a filha biológica, também é partícipe do crime e, portanto, por serem mandantes do crime e, portanto, cada um vai receber aí uma pena diferenciada, considerando as circunstâncias pessoais, as circunstâncias de caráter individual de cada um, respeitando-se assim, pessoal, o que chamamos de princípio da individualização da pena, que inclusive é uma garantia fundamental. O crime foi cometido ali por junho de 2019, mas Flor Delis não foi presa até agosto de 2021. Mas Renato, por quê? E aí, pessoal, a resposta é muito simples, a resposta é muito direta. Flor Delis era parlamentar federal e foi cassada exatamente nessa época aí, em agosto de 2021. A partir do momento em que ela perdeu o mandado de parlamentar federal, deixou de ser entregue a ela as regras da imunidade parlamentar relacionada à prisão, que diz que o parlamentar federal somente pode ser preso em flagrante no caso de crime inafiançável. Sim, o crime cometido por ela, homicídio qualificado, são 3 qualificadoras e a imprensa ela chama, pessoal, erroneamente, utiliza-se erroneamente da expressão triplamente qualificado. Isso não existe na aplicação concreta do direito penal. O crime ele é qualificado, obviamente com a incidência de mais de uma qualificadora, no caso 3. Apesar de crime hediondo, porque o homicídio qualificado está etiquetado como crime hediondo lá no artigo 1º da Lei 8.072, vai aparecer na tela aí para vocês, não houve o estado de flagrância de Flor Delis e, portanto, não caberia a sua prisão, obviamente, principalmente no caso a prisão preventiva. Mas ela foi cassada e, ao ser cassada, perdeu o mandado de parlamentar federal. E ao perder o mandado de parlamentar federal, pessoal, isso é muito lógico, autorizou-se a decretação da prisão preventiva, desde que, se e somente se houvesse a existência dos pressupostos da prisão preventiva, que foi o caso, pessoal. Aqui o exemplo é de manual. Qualquer manual de graduação de processo penal que for te ensinar sobre prisão preventiva vai trazer os requisitos da preventiva. E aqui, como conveniência da instrução criminal, que entende-se como a proteção, a conveniência, a proteção, seja a investigação, ao inquérito policial, seja ao próprio processo, como proteção, eu tenho que manter o agente delituoso preso, porque estando solto ele está atrapalhando as investigações, a produção de provas, coagindo testemunhas, que foi exatamente o caso. Inclusive o MP no seu pedido afirma que a ex-deputada, abre aspas, tentou manipular as testemunhas do processo por diversas vezes e, portanto, a partir da perda do mandado de parlamentar federal, autorizou-se a decretação da prisão preventiva pela prática de um crime contra a vida. Mas, Renato,
O que são crimes contra a vida, pessoal? Vem cá. Vem mais. Fica ligado, fica atento, porque olha só. Há uma diferença conceitual entre o que é um crime contra a vida, doloso de competência do tribunal do júri, e um crime que atenta de alguma forma contra a vida. Percebam, o latrocínio, o roubo com resultado morte, é um crime que, por ter violência, por ser praticado com violência contra a pessoa, pode levá-la a óbito, mas não é um crime contra a vida, é um crime contra o patrimônio. Pensa no estupro, é um crime praticado com violência contra a pessoa. Essa violência pode desaguar em uma morte da vítima, mas não é um crime contra a vida, é um crime contra a dignidade sexual. Pensa na tortura, tem violência, tem peia, tem chibata, tem. Pode levar à morte? Pode, inclusive a tortura, assim como o roubo, no caso do latrocínio, o estupro será qualificada pelo resultado morte, mas não é crime contra a vida. Renato, afinal de contas, quais são os crimes contra a vida? Pessoal, está descrito no Código Penal, artigo 121, 122, 123, 124, 125 e o 126. Homicídio, instigação ao suicídio, infanticídio e as 3 modalidades de aborto. O autoaborto, praticado pela gestante. O aborto praticado por um terceiro com o consentimento da gestante. E o aborto também praticado por um terceiro sem o consentimento da gestante. São esses 4 crimes: homicídio, infanticídio, instigação ao suicídio e o aborto. Tão somente os crimes que serão de competência do Tribunal do Júri. Pessoal, o Tribunal do Júri é uma instituição secular. Ela foi pensada lá atrás como garantia fundamental para proteger o cidadão contra o arbítrio do Estado, garantindo assim que o cidadão do povo fosse julgado pelos seus pares, fosse julgado também por pessoas do povo, não deixando que influências políticas, religiosas da época, né, pessoal? A gente tá falando aqui do século XVII, do século XVIII, quando essa influência da religião na política, no Estado como um todo, ele era muito perceptível e, na verdade, natural. O Instituto, o Tribunal do Júri, pessoal, foi pensado nesse momento para garantir, pessoal, que as pessoas fossem julgadas com isenção pelos seus pares, por qualquer pessoa do povo. Discute-se hoje em dia, é verdade, a sua eficiência, considerando, pessoal, que os 7 jurados ali escolhidos não têm qualquer conhecimento técnico, nunca ouviram falar sobre direito penal e suas circunstâncias e seus elementos, seus critérios, que convenhamos, né, pessoal, não são poucos. Então essa falta de conhecimento técnico pode trazer prejuízo ao julgamento, pode absolver quem deveria ser condenado e pode condenar quem deveria ser absolvido. A eloquência, a capacidade de retórica, tanto de quem acusa quanto de quem defende, vai influenciar e afastando elementos técnicos e deixando que as emoções falem muito mais altos na maioria das vezes. Então a gente tem que discutir sim o porquê da existência do Tribunal do Júri ainda nos dias de hoje. Penas diferenciadas. Floderlis, por exemplo, pegou 50 anos, o filho Flávio 29, Lucas César, filho adotivo, 9 anos. Por que isso, Renato? Princípio da individualização da pena. Pessoal, eu tenho que considerar as circunstâncias de caráter pessoal, as circunstâncias que são únicas de cada um dos elementos e dos envolvidos nas práticas delituosas. Ela pegou uma pena muito mais alta, exatamente porque é a mandante, exatamente porque era a esposa, exatamente porque tinha toda uma relação muito mais visceral entre Floderlis e o pastor Anderson do que, por exemplo, Simone, a filha biológica. Além dos filhos, né, pessoal, biológicos, adotivos e toda aquela confusão e gente que estava envolvida dentro dessa bizarra situação. Vamos lá. Resumindo, vem comigo. Pessoal, o Código Penal brasileiro não faz distinção entre autor e partícipe para fins de definição de qual crime ou quais crimes foram praticados por cada um. Tá envolvido? Fez merda? Entra no fumo do mesmo jeito. Agora, claro, quem realiza os atos executórios, quem presta um mero auxílio, portanto sendo partícipe do crime, logicamente recebe uma pena diferenciada. E é exatamente aí, no momento do cálculo, no que chamamos de dosimetria da pena, que o juiz vai levar em consideração a conduta e a participação e a culpabilidade
de cada um dos envolvidos, tá certo, gente? E aí chegamos no ponto final, a execução da pena. Execução da pena é peia. Você sabe, vai pro Chilindró, desce pro presídio, inicia o cumprimento da pena no regime fechado, cumpre determinada fração da pena e progride para o regime semiaberto. Como é que funciona isso, Renato? Cuidado. Modificações importantes, interessantes, trazidas, inauguradas pelo pacote anticrime, que modificou a regra anterior, que falava 1/6 da pena para crimes comuns, 2/5 e 3/5 para os crimes hediondos. 2/5 réu primário, crime hediondo. 3/5 réu reincidente na data do crime, também pela prática de crime hediondo. Hoje, pessoal, essa regra de crime comum e crime hediondo mudou. O pacote anticrime agora leva em consideração também a primariedade e a reincidência, mas vai levar também em consideração se o crime é comum ou hediondo, ou aqueles equiparados a hediondos, o tráfico, a tortura e o terrorismo. E por fim também leva em consideração se o crime é cometido com peia, gente, violência grave contra a pessoa. Exemplo, o roubo, o estupro, a tortura, tem violência contra a pessoa. O que não tem violência contra a pessoa, Renato? Os crimes contra a honra, a receptação, o próprio furto, que também é um crime contra o patrimônio. Tudo isso é levado em consideração hoje para o cálculo de pena. Flor de Lis vai ficar muito tempo fodida, muito tempo no Chilindró. Mas, gente, progressão de regime é instrumento absolutamente indispensável da ressocialização. Não te deixa enganar, não se deixa levar por esses discursos mentirosos que a gente vê por aí de quem defende que bandido bom é bandido morto. Não é, bandido bom é bandido cumprindo pena e buscando a ressocialização. E pode ter certeza que a progressão de regime, pessoal, é um dos instrumentos mais importantes para discutir a questão da ressocialização. Isso, claro, se você tem interesse em discutir direito penal de uma forma científica, deixando de lado esta merda que chamamos de achismo. Pessoal, é isso aí. Espero ter ajudado, espero ter aprofundado o tema do caso bizarro da Flor de Lis, que matou o pastor com a ajuda dos filhos, incesto, violência sexual, tortura, agressões físicas, morais, tudo o que você pode imaginar. Isso que chamamos de família tradicional brasileira, não é, pessoal? Já sabe, né? Quer aprender sobre direito penal? Me segue aqui, ó, @RenatoEFMaia, e tanto no Twitter quanto no Instagram e principalmente aqui no YouTube eu tô colocando para vocês temas atualizadíssimos e discussões sobre o dia a dia do que tem acontecido aí na prática do direito penal. Pessoal, fica aqui, ó, aperta o sininho, se inscreve aí para receber notícia, para receber notificações de quando eu lançar vídeos novos. Valeu!